Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa santíssima vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o poder e a glória para sempre. Amém. A vingança pode começar por nossas próprias iniciativas. Gênesis capítulo 25, verso 28, diz a palavra: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. As consequências do favoritismo dos pais, e é o contraste que faz os caracteres mudarem. Muitas vezes nossos filhos, as pessoas olham para o nosso termo, para o nosso jeito de ser e de fazer as coisas, e elas acabam se deixando levar para aquilo que a gente gosta. Elas muitas das vezes são nossos seguidores, ou fãs, ou pessoas que gostam de nosso jeito de ser, e elas acabam pensando que nós somos pessoas sábias. E às vezes somos, mas não o suficiente. E por esta causa, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas por nossas atitudes. A rivalidade entre Esaú e Jacó, filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, começou no ventre materno e definiu-se por uma disputa intensa pela primogenitura. Bênção que Deus dava ao primogênito e nos familiares o futuro das nações. Olha que coisa, né? A questão aqui está Edom e Israel, que é Edom são os que vieram de Esaú e Israel que vieram de Jacó. Caracterizada pelos enganos. A competição é um contraste entre o caçador Esaú e o tranquilo Jacó. A relação culminou na venda da primogenitura por um prato ensopado e no roubo da bênção paterna, porque essa história é muito longa, mas Jacó, ele desejava muito a bênção do primogênito, a bênção de seu pai, porque ele confiava que o que o pai dele dissesse acerca da vida dele, do futuro da família dele, isso aconteceria. Hoje a maioria dos filhos não tomam bênção de seus pais, porque não acreditam que seus pais são instrumento de Deus. E é aí que a gente se engana, porque os nossos pais são abençoados por Deus. Aí você diz, mas meu pai é um beberrão, minha mãe é uma cachaceira, minha mãe fala palavrão, mas olhe, são seus pais. E Deus tem um projeto para cada pai, para cada mãe. Bendito seja a mãe e o pai que sabem abençoar seus filhos e que sabem cortejá-los para viver o bem diante de Deus. Os principais aspectos da rivalidade, o conflito desde o ventre, os filhos lutavam dentro de Rebeca. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela ficou tão preocupada com aquelas crianças brigando dentro do útero dela, que ela foi perguntar para o Senhor por que ela sentia aquela rivalidade, aquela briga, aquela bagunça dentro do seu útero. E Deus foi dizer para ela, para Rebeca, que ela entendesse que os 2 filhos dela nasceriam e que seriam nações. Dali nasceriam povos e dali poderia nascer um maior para servir o menor. Foi isso que Deus disse para Rebeca. E Rebeca sentia os filhos lutarem dentro dela e ela sentiu isso de forma forte, a venda da primogenitura. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua
primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me serve logo essa primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou ele e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Gênesis capítulo 25, verso 31 a 33. Esaú, primogênito, desprezou seu direito de herança espiritual e material ao vendê-la a Jacó por um prato de lentilha, após retornar faminto de uma caçada. O roubo da bênção. O que aconteceu? Com a ajuda de Rebeca, que preferia o seu irmão Jacó, esta ajudou no engano de Isaac, que Isaac já estava cego. Então ela fez tudo para que Isaac não percebesse que a bênção que ele estava dando era para Jacó e não para Esaú. Aí alguém diz: mas como uma pessoa pode receber a bênção do outro? Como a bênção que deu Jacó não poderia voltar para Esaú? Não voltou porque Esaú rejeitou. E a Bíblia diz que Esaú agiu com atitude profana. Ele violou o direito da primogenitura. Ele tratou como se fosse nada diante de Deus. E esse é o problema de muitos filhos. Eles tratam os pais como se eles fossem nada, só querem os bens dos pais, mas não querem viver de acordo com o projeto dos pais. Aí, não que seja obrigatório viver, mas precisamos tirar o ganho disso, a sabedoria disso, o favor disso. Muitos filhos na beira do caixão dizem que vão obedecer agora, mas que adianta? Seus pais já morreram. Eu vou seguir o legado do papai e da mamãe. Não segue, porque a vida da gente segue o rumo próprio. Mas no caso da bênção, Deus, ele abençoou Jacó. Não foi pelo engano, mas foi pela dedicação, pelo esforço, pelo amor que Jacó tinha pela bênção de seu pai. Deus espera que você valorize muito o que você recebeu, que você valorize as coisas de Deus, que você não deixe o ódio avançar no seu coração. Quantas vezes a gente tem alguma coisa contra nossos irmãos na carne, temos que ter muito cuidado, perdoe, não haja como agiu Esaú tentando matar Jacó. Se Jacó não foge, Esaú matava. Graças a Deus que anos depois o Senhor levou eles a se perdoarem. Mas mesmo se perdoando anos depois, os familiares, quando foram continuar a sua vida, eles não se amavam mais, eles se odiavam. Por isso que lá na frente Edom vai ajudar, lá muitos anos depois, os edomitas vão ajudar a destruir os israelitas no tempo de Nabucodonosor. E aí que Deus então resolve acabar com os edomitas, justamente por eles tentarem destruir aos seus irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, porque a vingança do Senhor, ela acontecerá no tempo certo. Foram mais de 800 a 1000 anos que isso aconteceu, mas Deus veio e cumpriu aquilo que tinha que cumprir. Então, cuidado com Deus, porque Deus conhece a tua história e a minha história. E Ele conhece a história daquele que você pode estar odiando, quando Deus está amando os dois. Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, te agradecendo, te louvando, te bendizendo. Pai, Tu és maravilhoso, és digno, és honrado. E eu te peço em nome de Jesus que abençoe meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que esta pessoa seja iluminada por Ti, seja favorecida por Ti, seja tocada pelo Senhor, meu Pai, que a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam abençoados pelo Senhor, que haja vitória na sua vida, que haja saúde no seu corpo e na sua alma, que haja portas abertas neste coração e para essa vida, Pai. Eu entrego esta vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.